A graça e a paz do Senhor esteja com todos. Boa noite, meus queridos, minhas queridas. Boa noite a todos aqueles que estão conosco presencialmente. Boa noite também a você que está na sua casa, a você que está, talvez até depois desse dia, acessando o canal da Igreja Batista de Apodi, assistindo este vídeo. Então, que Deus te abençoe, que Deus ilumine a sua vida. O que é que a Igreja Batista tem a dizer para os nossos queridos e amados convidados? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Depois de cantarmos, depois de ofertarmos, depois de celebrar o Senhor com alguns louvores, nessa noite nós queremos ainda meditar na palavra de Deus. Para isto, nós gostaríamos de pedir aos queridos que pudessem fazer uso de suas Bíblias para o Evangelho escrito por Lucas, no seu capítulo de número 22, e leremos 2 versículos da palavra de Deus, o 61 e também o 62. Será nesses 2 versículos que nós estaremos, ou serão nestes 2 versículos que estaremos meditando nesta noite. Estaremos meditando sobre o seguinte tema: o caminho para a restauração. O caminho para a restauração. Lucas 22, versos 61 e 62. Diz assim: Então, o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você negará ou me negará 3 vezes. O 62 diz: E Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Que Deus aplique esse texto em nossos corações. Nessa noite estaremos abordando uma temática muito importante, uma temática desafiadora. Estaremos abordando nessa noite um tema que é relevante demais para a vida de um servo de Deus, que é restauração. Quando a gente fala de restauração, a gente está falando em trazer de volta aquilo que a gente perdeu, aquilo que a gente abandonou. Restauração tem tudo a ver com aquilo que a gente tinha e que, de uma certa maneira, foi desperdiçado, foi levado, foi destruído. Então, quando nós olhamos para esse texto, ou para essa temática, muito desafiadora, a gente chega à seguinte situação: é que a vida do cristão, ela não é uma linha ascendente, não é um aclive em direção ao céu, aonde muitas vezes a gente percebe que a nossa vida espiritual é como se fosse uma verdadeira gangorra. Ora estamos lá em cima e ora estamos lá embaixo. A nossa vida cristã, ela se alterna. Ora estamos vivendo nos picos das montanhas, ora estamos vivendo no pico Everest das conquistas espirituais, aonde andamos com Deus, andamos em fidelidade, andamos em retidão, mas horas também nós mergulhamos nas fossas abissais da frieza espiritual, do pecado, das fraquezas, das desilusões, das decepções, das frustrações. Então, diante desta situação, aonde nós percebemos que nós oscilamos entre vida com Deus e frieza espiritual, decadência, queda, aonde muitas vezes, neste período de baixa,
Muitas vezes nós pensamos em desistir, a gente pensa muitas vezes até de abandonar tudo, achar que os nossos erros, achar que aquilo que nós passamos é imperdoável e que não tem uma reviravolta. Então, quando nós olhamos para esse texto, aí talvez você lembre de alguém. Ah, pastor, eu estou agora lembrando de alguém que estava na igreja, que estava levando uma vida com Deus, mas daí houve uma queda, houve uma frustração, aquela pessoa se decepcionou, aquela pessoa, ela envergonhou o evangelho, aquela pessoa, ela se tornou uma pedra de tropeço, aquela pessoa, ela se magoou, ela se feriu com alguém, ela passou por um período de grandes frustrações. Eu estou lembrando de alguém que está passando por isso. E muitas vezes, pastor, essa pessoa nunca mais, ela voltou para a igreja. Muitas delas se acham imundas, se acham imperdoáveis, se acham que aquilo que elas fizeram não tem perdão, que elas não podem retornar à casa de Deus e não podem retornar a ter uma vida com o Senhor. Então, quando nós olhamos para esta realidade, nós queremos apresentar nesta oportunidade um texto que vai falar do apóstolo Pedro, uma expressão mais forte desta realidade, de alguém que vivia altos e baixos na sua vida espiritual. O Pedro, ele foi um apóstolo extraordinário, foi chamado por Deus, convocado por Deus, ele era líder dos apóstolos, era um homem que tinha sido testemunha de muitos milagres, milagres extraordinários. Ele andava com Deus, era um homem cheio de fé, era comprometido com a causa de Deus, mas a princípio era um homem arrogante, era um homem autoconfiante, cheio de prepotência, aonde esse apóstolo, com aquele ar de superioridade, ele caiu, ele negou a Jesus, covarde e vergonhosamente, negando, como nós lemos o texto, negando 3 vezes, e aí depois um galo cantou. Então, quando nós olhamos para a vida do Pedro, nós enxergamos alguém que caiu, que tropeçou, alguém que foi para a lona da vida espiritual, mas que foi restaurado por Deus, Eu acho necessário comentar um pouco sobre o ambiente, o contexto aonde esse versículo, ou esses versículos, eles foram tirados. Antes de Jesus pronunciar estes 2 versículos, eu vou contar só o que estava acontecendo. Jesus, ele havia realizado a última ceia, ou a última Páscoa, estava naquele ambiente de celebração de Páscoa. Ele havia celebrado aquela Páscoa, de repente, aparece uma confusão no meio dos apóstolos, a discussão para saber quem era o maior no reino de Deus, quem era maior dentro do apostolado. E aí, o Senhor Jesus começa a trabalhar com eles, dizendo que no reino espiritual, essa ideia de ser maior é invertido em relação ao mundo. Aí Jesus se dirige a Pedro e diz: Simão, eu quero dizer a você que Satanás, ele queria lhe peneirar, ele queria arrebentar com a sua vida. E eu orei por você, para que isso não acontecesse. Para que quando você retornasse para mim, ou seja, depois que você me negasse, depois que você caísse, depois que eu lhe restaurasse, você pudesse encorajar outras pessoas, outros irmãos. Aí o Pedro, meio que solto, meio que afoito, meio que prepotente, autoconfiante, disse assim: Jesus, é o seguinte, eu não sei os outros, mas eu estou destinado, eu estou pronto, não só a ser preso com o Senhor, mas até mesmo para dar minha vida, até mesmo para morrer junto com o Senhor. Aí Jesus chega e diz: Pedrão, deixa eu dizer uma coisa aqui para você.
Eu quero dizer que hoje mesmo, não é nem amanhã não, é hoje mesmo. Hoje mesmo, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Daí para frente nós vamos ter Jesus, ele sendo preso, e Pedro vai junto com Jesus até a casa do sacerdote Anás. Depois ele vai para a casa do sumo sacerdote Caifás, possivelmente entre a saída de um lugar para outro, e antes mesmo disso, o Pedro acompanhando Jesus, sendo preso. Aí por 3 vezes, 2 mulheres, depois uma outra pessoa pergunta, você conhece Jesus? Não, eu não conheço esse homem não. Depois alguém diz, você é um deles. Não, eu não conheço esse homem. Por 3 vezes, o Pedro, ele nega a Jesus. E o galo cantou. Então, na saída, possivelmente, quando Jesus é levado da casa do sacerdote para a casa do sumo sacerdote, nessa transição, diz o texto que Jesus, ele olha para Pedro, e Pedro lembra das palavras que Jesus havia dito, que ele negaria ele 3 vezes, antes mesmo que o galo cantasse. Então este é o contexto de um crente caído, de um crente que havia pecado, que havia decepcionado, alguém que tinha sido alvo da sua própria prepotência, da sua própria arrogância, alguém que se achava tão superior, alguém que se achava tão inabalável, e revelou uma dura realidade de fragilidade e de falta de fé. Então, quando nós olhamos para esse olhar de Jesus para Pedro, coisa rápida, nós observando para esse olhar de Jesus para Pedro, nós encontramos o caminho para a restauração. Este caminho para a restauração foi fundamental para a vida do Pedro, como também é importante para a restauração de cada um de nós. A gente sabe que nós não estamos aqui nessa noite com uma plateia, começando aqui do púlpito, nós não estamos aqui com uma plateia inabalável, de pessoas que são tão puras, tão fiéis, tão crentes, que a gente nunca peca, que a gente nunca erra. Algumas vezes as pessoas não crentes, elas fazem um julgamento precipitado contra os crentes, porque acham, pelo simples fato da gente ser um seguidor de Jesus, essas pessoas pensam que nós somos verdadeiros anjinhos de 2 asas, que estamos aqui na terra, esperando Jesus voltar para a gente mudar de moradia. Mas que, na verdade, nós somos filhos de Deus, transformados, que tivemos os nossos pecados perdoados por Deus, não foi através do nosso merecimento, mas continuamos pessoas falhas, pessoas que algumas vezes nós pecamos com a nossa boca, com os nossos olhos, com as nossas ações, muitas vezes com a nossa negligência, muitas vezes com aquilo que nós não deveríamos falar e acabamos falando, com aquilo que não deveríamos fazer e que algumas vezes acabamos fazendo. Mas qual é o caminho para a restauração? Olhando para esse texto que nós acabamos de ler. Primeiro, o olhar de Jesus. O texto é muito claro, que vai dizer o seguinte: então o Senhor, voltando-se, e fixou os olhos em Pedro. Imagina só o que se passou na cabeça do Pedro. O Pedro estava possivelmente, naquele momento ali, na terceira negação. Jesus ia passando e coloca os olhos no Pedro, fixou os olhos em Pedro. Então, aquele olhar de Jesus para Pedro, nós temos aqui alguns significados. Primeiro, nitidamente, nós notamos um olhar de reprovação. Quando Jesus olha para o Pedro, era como se ele estivesse dizendo: Pedro, eu não disse que ia acontecer isso? Eu não falei para você, Pedro? Então, a princípio, esse olhar de Jesus para o Pedro é um olhar de reprovação,
era aquele olhar que dizia assim: Pedro, eu estou olhando para você, estou denunciando a sua arrogância, a sua prepotência, a sua soberba, achar que era superior, achar que se os outros pecassem, se os outros desistissem de você, de mim, você não desistiria, mas eu estou provando que você não é mais do que ninguém. Então, o primeiro olhar de Jesus para o Pedro é aquele olhar de reprovação, aquele olhar de denúncia, aquele olhar que olhava para ele e dizia assim: olha, você não é ninguém. Você é o Pedro, você disse que estava disposto a morrer por mim, você me negou, você disse que não me conhecia, você disse que estava disposto a morrer comigo, você agora está negando até mesmo que não me conhecia, Pedro. Então esse primeiro olhar de Jesus é um olhar de reprovação, é um olhar de acusação, é um olhar que realmente traz reprovação. É interessante que nós vamos ver daqui a pouco, o nosso Senhor Jesus, Ele é um Deus amoroso, mas ao mesmo tempo Ele é um Deus que não passa a mão na nossa cabeça, Ele denuncia também os nossos erros. É interessante quando o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, verso 6, ele vai dizer assim: porque o Senhor, Ele corrige o que ama e castiga todo aquele a quem aceita. E é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos. E qual é o filho a quem o pai não corrige? Então, o primeiro olhar de Jesus para o Pedro é aquele olhar de denúncia, é aquele olhar de correção, de um pai que corrige um filho. É importante também observarmos que aquele olhar de Jesus para o Pedro era também um olhar de amor. Era como se ele estivesse dizendo: olha, Pedro, além de eu estar dizendo a você que ia acontecer isso, eu estou dizendo ao mesmo tempo que eu estou disposto a lhe perdoar. O olhar de Jesus para o Pedro era um olhar também cheio de afeto, cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de bondade. É interessante que mesmo que naquele cenário, Jesus ele estava sendo injuriado, estava sendo preso, estava sendo julgado injustamente, passaria por um tribunal onde ele sofreria, seria castigado, ele seria morto. Tudo isso estava presente na mente de Jesus, mas ele ainda tinha um olhar de bondade, um olhar de misericórdia para a vida do seu apóstolo querido, para o seu apóstolo, o Pedro. É interessante que, apesar da tristeza e da decepção, o olhar do mestre dizia ainda que o amava e estava pronto para perdoá-lo. É importante a gente perceber disso, que apenas um simples olhar, talvez foi o sermão mais profundo que o Pedro escutou de Jesus Cristo. Apenas um olhar. Você sabe que um olhar ele tem um peso muito grande. Eu não sei vocês, os mais novos, mas antigamente, quando os nossos pais olhavam para a gente, não precisava nem tirar a sandália do pé, não era nem preciso trazer o cinturão, era só olhar para mim, era só olhar para você. Você sabia que naquele olhar tinha um poder de correção, tinha um poder de autoridade. O olhar de Jesus para o Pedro trazia estes dois aspectos. Pedro, você errou feio. Pedro, você foi vítima da sua própria arrogância. Pedro, você caiu, mas em detrimento, mas apesar disso, Pedro, eu estou disposto a te perdoar, porque eu amo você e quero corrigi-lo, eu quero restaurá-lo para você ser uma bênção no meu reino e ser um grande apóstolo do Evangelho. Aqui nós temos duas aplicações. A primeira é que todas as vezes que nós vacilamos, que erramos, que cometemos pecado, o Espírito Santo
nos olha e grita nas nossas consciências dizendo assim: você caiu, você foi longe demais. Mas ao mesmo tempo tem aquele som que diz assim: mesmo assim, eu quero que você se levante, eu vou levantar você, eu vou restaurar você. Seu canto não é você viver caído, seu canto não é você viver no chão, o seu lugar não é você admitir o erro e ficar prostrado, ficar derrotado, achar que é o fim, que não vale a pena se levantar. Ei, eu tenho uma palavra de ânimo para você, se levante, porque eu tenho um projeto na sua vida. O caminho da restauração passa primeiro pelo olhar de Jesus. Não diga e nem me considere uma pessoa arrogante, mas através da palavra que eu estou pregando aqui, através dos hinos que vocês ouviram nessa noite, através das orações nessa noite, eu tenho a convicção que é Deus olhando para você nessa noite. Não que você esteja na condição de Pedro simplesmente, mas nessa noite o Senhor está olhando para você. Aí eu queria fazer uma seguinte pergunta: o que o olhar de Deus está dizendo para você nessa noite e para mim também? O olhar de Jesus trouxe restauração na vida do Pedro. Como é que Deus tem lhe olhado nessa noite? Como é que você tem encarado o olhar de Deus? A segunda aplicação: não devemos esquecer que mesmo estando numa sala de julgamento, numa antessala da morte, Jesus demonstrou amor gracioso a Pedro, assim como ele demonstrou esse amor gracioso por Pedro, estando preso, estando numa condição de sofrimento, quanto mais hoje, estando ele sentado à destra de Deus. Se ele demonstrou amor por Pedro, estando naquele momento de agonia, de prisão, que antecedeu a sua morte, quanto mais hoje, que recebeu do Pai todo o poder no céu e na terra, quanto mais hoje. Então eu gostaria de trazer uma boa notícia para você nessa noite. Talvez você que chegou aqui desanimado, ou então está me vendo agora de casa, desanimado. Pastor, eu cometi um erro, eu cometi um vacilo, eu destruí a confiança, eu magoei, eu entristeci o Espírito Santo, eu fui motivo de escândalo, eu me distanciei do Evangelho, eu não tenho mais vontade de voltar, eu não tenho mais vontade de orar. O que aconteceu comigo? Eu me sinto imundo, eu me sinto sujo, eu não me sinto mais merecedor da graça de Deus, do perdão de Deus. Tenha cuidado com isso, porque enquanto talvez você esteja dizendo isso para você, achando que o seu lugar é no chão, Deus tem uma palavra de ânimo para você, dizendo que Deus continua tendo um plano na sua vida. O olhar de Deus está sendo direcionado para você. Em segundo lugar, uma outra coisa importantíssima, um outro caminho, um outro passo em direção à restauração. O primeiro passo foi o olhar de Jesus, que repreendeu Pedro, mas que ao mesmo tempo trouxe esperança para ele. O outro passo que precisa ser dado é a lembrança da palavra do Senhor. O mesmo versículo 61 diz assim: e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. É interessante isso. Quando Pedro ele é encontrado pelos olhos de Jesus, levou o Pedro a lembrar da palavra do Senhor. O Senhor tinha dito: Pedro, olha, você vai me negar. Naquele momento, talvez aquela palavra do Pedro, talvez não tivesse, a palavra de Jesus para o Pedro, talvez não tivesse aquele peso todo. Mas quando Pedro, ele peca, quando ele cai, ele lembra da palavra do Senhor. Quando Jesus olha para ele,
aquele olhar confrontador, aquele olhar amoroso, levou também ao Pedro a lembrar da palavra do Senhor. Aqui, essa lembrança, ela traz duas coisas importantes. Primeiro, essa palavra, essa lembrança do Pedro, vai lembrar que ele cometeu um erro, que na verdade o Pedro ia cair. Antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. É a primeira coisa. Uma outra coisa é o seguinte, é que aquela palavra levou o Pedro a refletir sobre uma esperança. Porque o texto dizia também, olha Pedro, Satanás, ele procurou peneirar você, ele procurou lhe destruir, mas eu orei por você, para que quando você voltasse para mim, você pudesse ser bênção na vida dos outros. Ou seja, assim como aquela palavra, que ele lembrou da palavra, mostrava a queda dele, denunciava a queda dele, ao mesmo tempo trazia uma palavra de esperança. Assim como Deus me fez lembrar da minha queda, Ele também está me lembrando da minha restauração, do meu levantar. É interessante que a gente pode afirmar que somente a palavra de Deus produz um verdadeiro arrependimento. Somente ela é poderosa para nos penetrar, discernir e restaurar. O poder da palavra de Deus. O Pedro lembra da palavra de Deus. Ou seja, aquela palavra levou o Pedro ao caminho da renovação, da mudança de vida, a restauração. O escritor aos Hebreus, mais uma vez, no capítulo 4, verso 12 e o verso 13, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O verso 13, e não há escritura alguma encoberta, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. A palavra de Deus aqui exerceu um papel importante na vida do Pedro, no caminho para a sua restauração. Quando eu estava estudando esse texto, o Espírito Santo me levou a pensar no segundo livro de Samuel, no capítulo 12, quando Davi, ele comete um pecado gravíssimo com uma mulher casada. Depois que Davi, ele se torna um assassino, uma pessoa mentirosa, uma pessoa dissimuladora, uma pessoa enganadora, e aí Deus levanta um profeta chamado Natã, e aquele profeta, com a palavra de Deus, confronta Davi. Davi, sendo confrontado com a palavra de Deus, ele é conduzido a um arrependimento. É um passo. O Pedro, ele tem o olhar denunciador e amoroso de Jesus, que levou ele a lembrar da palavra, e que a palavra levou Pedro a um arrependimento. É importante percebermos a importância da palavra de Deus nesse processo de restauração. O Davi foi confrontado com a palavra de Deus. Eu não sei se você já ouviu esse negócio, né? A gente costuma dizer que o pregador, quando ele vai transmitir a palavra de Deus, ele vai pregar e o Espírito Santo vai trazer à memória dele aquilo que ele estudou. Se o pregador não estudou, não leu nada, como é que o Espírito Santo vai fazer ele lembrar daquilo que ele não estudou? Da mesma forma, acontece nessa situação. Para o Espírito Santo fazer nos lembrar da palavra de Deus, diante de uma queda, diante de um período de frieza espiritual, de frustração, de um desvio, diante de uma decepção, é preciso que a gente tenha lido. Como o Espírito Santo vai fazer
alguém lembrar de alguma coisa que ele não leu. Então é por isso que há importância da leitura da palavra de Deus, da oração, como um poder curativo e libertador da parte de Deus. O que é que eu aconselho, olhando para as Escrituras Sagradas? Leia a Bíblia. Pastor, eu não estou bem, eu estou arrasado, eu não estou conseguindo lidar com essa situação. Estou tomando remédio, já fui para um psicólogo, já fui para um psiquiatra, estou fazendo tratamento de tudo aquilo que o senhor imagina. Eu quero oferecer também para você um outro tratamento, muito mais eficaz do que esses outros dois. Não que eu desconsidere o tratamento da psicologia e nem da psiquiatria. Continue conversando com o seu psicólogo, continue fazendo o seu tratamento psiquiátrico, tomando os seus remedinhos. A medicina, ela foi dada por Deus, as ciências naturais e humanas, elas foram dadas por Deus para ajudar o homem, mas não esqueça do tratamento espiritual. Leia a Bíblia, se congregue, orem, faça uma leitura da palavra de Deus sistematicamente. Eu estava ouvindo, ontem ou foi hoje, uma palavra de uma certa igreja em relação ao Setembro Amarelo, que é um mês de prevenção contra o suicídio. Uma psicóloga falando, mostrando a importância das pessoas que vivem com algum tipo de transtorno, procurar um tratamento, ou seja, ansiedade, depressão ou qualquer outra problema relacionado ao psicológico. Ela diz, procura um tratamento. Procure um psicólogo, procure um psiquiatra. Você precisa ser ajudado, não fique só, não fique trancada, não guarde para você isso. Aí no final ela diz assim, e que Deus te abençoe. Ou seja, o psicólogo, nessa oportunidade de uma psicóloga, oferecendo um tratamento humanizado, através de uma ciência, alguns nem sequer conseguem definir se a psicologia é ou se não é ciência, mas oferecendo um tratamento onde um homem pode ajudar outro, mas, acima de tudo, um tratamento espiritual. Não são poucas as pessoas que já entraram por essas portas, aqui ou na embaixada, aqui ou lá naquele outro endereço, famílias inteiras, chegaram na igreja, o senhor, pastor Wellington, eu queria conversar com o senhor. O que é? Não é porque essa minha filha, ela tentou fazer uma besteira com a vida dela. Chegamos agora do hospital e o médico mandou procurar a Igreja Batista. O médico disse que procure a Igreja Batista, converse com o pastor Wellington, que ele tem muita coisa para oferecer para vocês. A palavra de Deus. O caminho para a restauração do casamento, do namoro, passa pela palavra de Deus. As frustrações, os traumas, as dificuldades, as quedas que nós passamos, é a palavra de Deus que mostra o caminho, a própria palavra, o próprio Deus, é Ele que renova, é Ele que restaura, é Ele que apaga os pecados, é Ele que nos levanta do chão. E por último, o primeiro caminho que nós falamos olhando para estes dois versículos, o primeiro foi o olhar de Jesus, que levou o Pedro a lembrar da palavra, que é o segundo caminho. O terceiro é o arrependimento. O olhar de Jesus levou o Pedro a lembrar da palavra e a palavra levou o Pedro ao arrependimento. O verso 62 diz assim, e Pedro, saindo dali, chorou amargamente. É interessante isso. O olhar penetrante de Jesus adentrou a alma de Pedro, estraçalhou o seu coração, radiografou as suas mazelas. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas tem momentos que a gente vem para a igreja, a gente senta, fica bem caladinho, a gente chega passando por uma mazela, a gente chega passando por alguma dificuldade, aí você, meu Deus do céu, alguém só pode ter dito ao pastor o que eu estou enfrentando, porque essa pregação está sendo todinha para mim.
Quantas vezes eu não já cheguei num culto, eu disse, rapaz, alguém só pode ter dedurado ao pastor o que eu estou passando. Então, a palavra de Deus, é tanto que aquela palavra, ela adentrou, ela radiografou, ela fez uma ressonância no coração do Pedro, e levou o Pedro a um arrependimento. O texto diz que o Pedro chorou amargamente. O Pedro chorou, foi diferente do choro de Judas. O Judas, ele chorou de remorso e saiu para tirar sua vida. O Pedro chorou amargamente, mas continuou firme no Senhor. Um choro que levou a um arrependimento. A palavra amargamente, o Hernandes comentando esse texto, a palavra amargamente quer dizer vomitar algo podre. Essa palavra amargamente. Eu não sei se você já chegou a vomitar de estômago vazio. Você parece que vomita, aí os sucos gástricos, parece que eles vêm queimando tudo, né? E até quando você vomita no chão, lá em casa, numa época lá na casa do meu pai, até hoje não tem cerâmica não, é aquele piso mesmo de cimento. Quando a gente vomitava no chão, quando passava o pano, ficava aquela mancha branca. Então, o Pedro, aquele vomitou, é como se o Pedro tivesse, ele chorou amargamente. A alma do Pedro era como se ela tivesse vomitado, podre. Ou seja, ele verteu um choro de lágrima, ele não verteu aquele choro de dissimulação, e nem aquelas lágrimas de crocodilo, né, que os biólogos chegam a dizer que quando o crocodilo ele vai abrir a sua boca para agarrar a sua presa, ele abre tanto a boca que sai lágrima no canto do olho. Então não era um choro para matar alguém, para devorar alguém, mas era um choro de arrependimento. Era como se o Pedro estivesse vomitando, jogando fora o veneno de suas mazelas. Era como se Deus estivesse espremendo o pus de suas feridas. O Pedro chora amargamente. É como se ele tivesse se sentido um lixo. Era como se ele estivesse botando para fora. Ele aceitando o perdão de Deus, aceitando a limpeza, a restauração, a libertação que vinha do Senhor. O livro de Atos, escrito também pelo mesmo Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas. Em Atos 3, o verso 19 e 20, diz assim, a fim de que a presença do Senhor, o versículo a fim de que a presença do Senhor venham tempos de refrigério e que Ele envie Cristo, que já foi designados para vocês, a saber, Jesus. Arrependei-vos, pois, e se convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O caminho da restauração passa pelo arrependimento. Meu Deus, eu ter cometido isso, eu ter cometido esse pecado. E outra coisa importante é se sentir perdoado. Você não vai dar para a gente falar sobre isso hoje, mas quando o Pedro ele tem esse encontro com Jesus, acabou. Jesus ele vai ser crucificado, ele vai ser sepultado, ao terceiro dia ele vai ressurgir. Alguém chega, as mulheres vão lá no sepulcro, aí chega para os discípulos, os apóstolos, aí disseram assim, o homem ressuscitou. O texto diz que o Pedro saiu em disparada para lá, querendo ver o mestre. O Pedro não se escondeu, rapaz, eu vou me esconder, como o homem voltou, eu pensei que o homem morrido, havia morrido mesmo, e tivesse ficado sepultado, estava resolvido, mas o homem voltou, eu vou me esconder, do jeito que o Adão se escondeu, do jeito que a Eva se escondeu, não, ele correu para lá, dentro do seu coração, por mais ferido que ele tivesse, ele diz, eu acredito que este homem, ele me perdoou, ele correu para lá. Quando depois
o próprio Jesus Cristo manda que os apóstolos fossem para tal lugar, porque Jesus ia encontrar com ele lá e dizia assim: diga aos apóstolos, e a Pedro também, que eu vou para lá. Teve um momento que o Senhor Jesus sentou com o próprio Pedro e tratou isso com ele. Perguntou algumas vezes se Pedro amava ele. Senhor, o Senhor sabe que eu amo, o Senhor sabe que eu te amo. Ele disse: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, eu restaurei você. Você agora para mim é um vaso muito precioso. Eu não deixei você caído. Eu não deixei você prostrado. Eu quero dizer que eu lhe levantei, lhe restaurei para você ser bênção na minha casa, no meu reino, divulgando a palavra do Senhor. Só uma pequena aplicação. Eu não sei se você conhece alguém que um dia frequentou a igreja, que um dia andou nos caminhos do Senhor, ou sei lá por qual foi o motivo, essa pessoa sumiu, essa pessoa se escondeu, essa pessoa se enclausurou. Eu não vou voltar para a igreja não, porque eu já escutei muito isso. Pastor, eu quero dizer ao senhor que eu peço oração por mim, eu não volto mais para a igreja porque eu tenho vergonha do povo. Que vergonha! O cara não sabe o tamanho da alegria quando a gente vê uma pessoa que não frequentava, que tinha se afastado, que tinha errado. Quando ela volta para a igreja, a sensação, o sentimento que tem nos nossos corações é de alguém que tinha saído e que voltou. Alguém que estava distante, mas agora veio para perto. A igreja não é lugar para a gente ter vergonha. Vergonha é a gente continuar lá fora, vivendo no pecado, vivendo no erro. Igreja é lugar de restauração, é lugar de cura, é lugar de renovo com Deus, é lugar de tratamento, é lugar de buscar o Senhor, de andar na sua presença, de levantar a sua cabeça, de enxugar as suas lágrimas, de levantar a sua cabeça e de seguir ao Senhor. Concluindo, Pedro foi um líder incontestável antes e depois de sua queda. A restauração, antes e depois da restauração. Antes da queda, ele era um crente temperamental, arrogante e cheio de si. Depois da sua restauração, se tornou-se um crente humilde, corajoso, fiel e dependente de Deus. Ele foi restaurado porque foi alcançado pelo olhar do Senhor, pela sua palavra que promoveu um verdadeiro arrependimento. Que Deus nos abençoe. Que Deus continue abençoando a sua vida. Que Deus use você para você chegar para alguém que está afastado, alguém que está triste, alguém que acha que não é mais digno de entrar nessa igreja. Uma vez faz muitos anos, eu aconselhando uma pessoa, ela disse assim: eu me sinto imunda. Eu não quero mais, pastor, eu me sinto imunda quando eu entro na igreja. E Deus limpou o coração daquela pessoa. Deus transformou o coração dela. Deus perdoou os pecados dela. A nossa missão aqui na igreja não é de apontar ninguém, não é de julgar ninguém, não é de condenar ninguém, não é de desprezar ninguém. Quem faz isso é o mundo. Quem faz isso é o mundo sem Deus. Estamos aqui para caminhar juntos, para levantar a cabeça, para buscar o Senhor, para andar na presença dEle, para depender dEle a cada dia. Não deixe que o diabo coloque na cabeça de ninguém que aquela pessoa não tem mais jeito, que aquela pessoa não tem mais valor, que aquela pessoa não tem mais esperança de nada. Que Deus, possamos entender isso, que Deus tem o poder de restaurar. Deus tem o poder de trazer. Deus restaurou Davi. O Deus restaurou o próprio Sansão. O Deus restaurou Moisés depois de ter assassinado. Deus restaura. Deus salvou mulheres de vidas destruídas. E aqui para nós, Deus salvou eu e você. Quem era eu e você? Quem somos nós? E Deus teve misericórdia de cada um de nós.